Olá, tudo bem? Queria aqui fazer uma apresentação para todos vocês e o texto que eu vou usar para esta apresentação é 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 16 e versículo 17. O que o nosso e que nosso próprio Senhor Jesus Cristo e Deus nosso Pai, que nos amou e pela sua graça nos deu encorajamento eterno e boa esperança, encorajamo-nos os vossos corações e fortalecendo-nos em toda a boa obra da sua palavra. Quero falar sobre força espiritual. Estamos vivendo tanto modismo, onde as pessoas pouco sabem a respeito de Deus. Elas procuram vencer na vida apenas fazendo aquilo que elas veem as pessoas fazerem e não a partir daquilo que Deus manda. Tem pessoas que estão querendo que Deus mude a vida dela sem praticar a palavra, porque o que nos faz vencer é a palavra de Deus. Seria tão bom se a gente adquirisse força espiritual sentado ou deitado na cama ou numa poltrona como essa que eu estou sentado. Seria tão bom se a gente sentado assistindo futebol, um filme de ação, comendo uma pipoca, tomando um refrigerante, conseguisse atingir a força que a gente precisa para realizar toda a obra que Deus espera que façamos. Seria muito bom se estivéssemos parados e os nossos músculos eles fossem criados e fortalecidos. Mas nós aprendemos com as academias e com os atletas que não é estar parado que se cria músculo ou que se cria força. Por isso Deus diz que Ele nos encoraja. E essa palavra encorajar é como uma palavra de incentivo para que você possa continuar fazendo. Deus nos encoraja através da sua palavra. E aí então chama a sua atenção, porque muitos estão querendo ter forças espirituais, estando simplesmente parados, sem atividades espirituais, sem frequentar, sem ler a Bíblia, sem orar, sem fazer nada. A maioria está querendo que Deus faça algo por ele, sem que ele faça nada daquilo que Deus determinou para eles fazer. Às vezes eu fico me perguntando o que os cristãos estão imaginando. Porque quando nós olhamos um texto desse de encorajamento e vemos quantos discípulos enfrentaram as dificuldades, imagine Paulo tendo que enfrentar o governo romano, indo preso, sendo açoitado, e ele dizia: agora eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Não foi fácil adquirir esse músculo espiritual, essa força espiritual. Paulo teve que enfrentar as suas adversidades. E essas adversidades que Paulo enfrentou gerou a força espiritual que Paulo mais tarde tem uma vida de sucesso e com suas declarações das mais surpreendentes, quando ele diz: o meu viver é Cristo, morrer já é lucro. Nós somos encorajados a sair do nosso comodismo, sair da situação que estamos
vemos que pessoas estão paradas, tem pessoas que acham que elas vão ter força assistindo a novela, elas vão ter força até assistindo uma pregação de alguém. A força não vem por aí. A força vem por treino, a força vem por enfrentar dificuldades, a força vem por aceitar os desafios, a força vem por uma leitura, não apenas uma leitura cotidiana, mas vem por uma leitura de prática, de palavra, de praticar aquilo que Deus ordena que ela venha a praticar. A grande questão de todas é que as pessoas estão muito paradas, principalmente nesses últimos anos. As pessoas não querem vir mais para a igreja, principalmente durante a semana. Elas estão vivendo a mercê da necessidade delas. Elas não têm força para se levantar. Engraçado que Jesus encontra aquele homem lá no tanque de Betesda e ele diz para aquele homem: levante, toma o teu leito e vai embora. Aquele homem havia passado 38 anos, como muitos cristãos estão hoje, parados. Há tanto tempo estagnados, porque não conseguem de maneira nenhuma se levantar, porque fica o tempo todo esperando que a força dos outros venha o ajudá-lo a sair da situação que ele está. Aquele homem havia esquecido que ele sabia se levantar, aquele homem havia esquecido que ele sabia andar, aquele homem havia esquecido que ele sabia ficar de pé. Simplesmente ele se acomodou e ele queria ter força. Não existe força física sem esforço que nos deixe exausto. Todas as pessoas que querem adquirir músculos, quando vão à academia, eles fazem força até seus músculos ficarem exaustos. É assim que se adquire força física e vai ser assim que nós vamos adquirir forças espirituais. O papel de Deus é simplesmente o papel de Deus é nos encorajar com a sua palavra, para que não venhamos ficar sentados, comendo e apenas engordando, achando que engordar é ter músculos espirituais. São nos momentos de mais lutas que a nossa fé é aprimorada. Os maiores obstáculos da vida são vistos quando você tira os olhos de Deus e dos seus objetivos. Não se tem um futuro ou forças espirituais ficando parado, sem fazer nada. A Bíblia diz em Lucas 5 que Pedro estava pescando a noite inteira, lavando as suas redes. Jesus veio e Jesus se apresentou a Pedro, pediu o barco e Pedro afastou, e depois de ter pregado, vai pregar para Pedro novamente, dizendo: Pedro, vai novamente agora e pesca aquilo que você ainda não pescou. Pedro estava exausto, cansado, desiludido, mas ele ouviu a palavra de encorajamento de Jesus e ele foi e executou o que Deus havia dito. E o que foi que aconteceu? Pedro pegou aquilo que ele não havia conseguido enquanto ele estava apenas lavando as redes. Redes não foram feitas para ser lavadas, mas sim para ser lançada ao mar e capturar o peixe que necessitamos. Só que tem pessoas que às vezes levam a vida inteira lavando suas redes, nos seus comodismos, e querem ter forças espirituais. Aí quando vem as tempestades, sabe o que é que elas fazem? Nada, porque elas não têm força espiritual, porque elas simplesmente vivem uma vida acomodada. Quero deixar esta palavra para você. No seu comodismo não há força espiritual.
na sua falta de prática de fé e da palavra, não há força espiritual. No seu medo, na sua insegurança, não há força espiritual. Só há força espiritual quando você está se movimentando, quando você está buscando a Deus, arriscando, lançando as redes nos lugares profundos, buscando habilidade, movimentando, indo à igreja, participando fielmente daquilo que a igreja tem imprimido na sua alma, ouvindo a palavra que ela é pregada e colocada em prática, e não apenas ouvindo sem agir para gerar aquilo que a palavra está dizendo. A fé é como um músculo. Se ela for exercitada, ela consegue gerar um milagre. Mas se ela não for exercitada, ela não vai conseguir gerar nada. Deus te abençoe. A sua força espiritual não é conquistada deitado, sentado, com um copo de refrigerante, com um prato de comida. A sua força espiritual está no campo de batalha, aceitando o desafio, passando pelas lutas, vencendo. Porque nós já temos um decreto de Deus. Somos mais que vencedores. E se somos mais que vencedores, aproveite a força que Deus está te dando, a vida que Deus está te dando, o tempo que Deus está te dando, e execute tudo aquilo que Deus tem te ordenado. E eu tenho certeza que a sua vida sairá da situação que você está, como aquele homem que saiu depois de 38 anos, quando ele se levantou, quando ele pegou a sua cama e quando ele andou. 38 anos esperando, parado. Mas ele decidiu ouvir a voz desafiadora, o encorajamento de Jesus. E praticou aquilo que Jesus disse para ele. E tudo se fez novo para ele. Que você levante, que você lute, que você batalhe, que você conquiste, porque a vitória é sua. E Deus já fez isso hoje. Deus abençoe a todos, rica e abundantemente. Palavra de conexão, apóstolo Delfino.